Pega a sua Bíblia, Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Aleluia. É um tempo em que o Espírito de Deus, Ele quer nos ativar, Ele quer nos avivar. Amém? Você não vai conseguir ter uma vida espiritual medíocre. O Espírito Santo, Ele vai te incomodar nesses dias. Amém? Os teus problemas não serão o foco. O foco será buscar a face do Senhor. A solução do seu problema não está em solucioná-lo. A solução do seu problema está em buscá-lo. Buscar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1 diz: o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Quantos já ouviram falar de João Batista? Amém? Glória a Deus. Aqui no versículo 1 em diante, diz assim: o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas. O profeta profetizou, Isaías profetizou. A vinda de Jesus naqueles dias foi um cumprimento de palavras proféticas. Deus sempre honra os seus profetas. O que é um profeta? Um profeta, ele não é um adivinho. Um profeta não é alguém que adivinha as coisas. Um profeta é alguém que está alinhado com o tempo de Deus e o modo de Deus. Deus, Ele criou todas as coisas. Deus, Ele criou a terra, tudo que há nela, e nos criou como seus filhos. Amém? Deus, Ele rege a terra. A Bíblia diz que a terra é estrado dos pés do Senhor. E Deus, Ele não muda, Ele é imutável, e a sua palavra também não muda. Porém, existe um cumprimento do tempo e do modo de Deus. De acordo com o que os anos passam, Deus, Ele vai manifestando e cumprindo os seus selos, cumprindo a sua palavra. E como eu posso viver de acordo com a palavra de Deus? Eu tenho que ter um entendimento profético. O que é um entendimento profético? Alguém que tem um entendimento profético é alguém que entende o tempo de Deus para aquele tempo, o modo como deve agir naquele tempo. Por exemplo, Deus levanta ali naquela época José, um ministério profético. Embora José estava dentro da cadeia, preso, ele teve a interpretação de um sonho, e aquela interpretação daquele sonho o levou diante do faraó, porque faraó também tinha tido um sonho e não conseguia uma interpretação. Existe uma ligação espiritual profética com sonhos. Se você pegar, eu já falei isso aqui, se você pegar na época que Jesus nasceu, durante as 5 sonhos que Deus dá para os pais de Jesus, quando José quer ir embora e abandonar Maria, um anjo aparece para ele em sonho e fala para ele: não, isso é uma obra de Deus, não abandone ela. São 5 sonhos. Deus fala em sonho para eles ir embora com o menino, para que ele não corresse risco de vida. Deus fala em sonho para que eles voltassem depois. Então, todo mundo sonha. Quem aqui sonha? Existem sonhos comuns e existem sonhos que são proféticos. Possivelmente todo mundo que está aqui já teve um sonho profético.
Todo mundo tem um sonho profético, porém nem todos conseguem entender. Por quê? Porque para você entender um sonho profético, você tem que desenvolver esse lado profético. Você vê que todos aqueles que tinham um sonho profético e entendiam o que Deus estava querendo dizer, eles conseguiam corresponder de modo daquilo que Deus estava esperando deles. Irmãos, Deus espera de mim e de você que nós possamos corresponder de acordo com a expectativa que Ele tem em nós. Deus não quer somente que você venha na igreja, sente ou ouça a palavra. Isso é uma parte, isso é parte do que Deus quer fazer em nós. A palavra nos fortalece, o cultuar a Deus, isso é muito importante. Estar em comunhão com a igreja é muito importante, mas isso é só uma parte. Deus quer que você tenha a capacidade espiritual de entender as coisas espirituais. Então você vê que José, ele, pela tradição da época, ele sabia que seria muito danoso para ele e para Maria a questão dela estar grávida. Como ela poderia estar grávida sem eles terem ainda casados? Como que era o casamento judaico naquela época? O casamento era selado pelo ato sexual. O sangue, o pacto de sangue selava o casamento. Então, os dois ainda não haviam tido essa relação, eles eram noivos, estavam prometidos um ao outro, comprometidos por uma palavra, mas ainda não havia selado. Então, José teve essa preocupação, mas através de um sonho, Deus veio e trouxe um entendimento para ele, e ele voltou e esteve ao lado de Maria, e Deus guardou e preservou eles em tudo, do que os outros iam pensar, da repercussão que ia acontecer. Deu tudo certo, porque ele teve um entendimento profético, ele se moveu da forma como Deus esperava que ele se movesse. Deus não queria que ele fugisse, Deus queria que ele ficasse. Depois, em outro dado momento, Deus pediu para ele fugir, porque o imperador queria matar as crianças, porque sabia que haveria uma profecia, que viria um Messias. Então ele foi. Então você vê que é muito importante eu entender o que Deus está fazendo no meu tempo, para que eu possa me mover da forma correta. Não é o que eu penso ser o certo, mas é o entendimento espiritual. E Jesus, ele é uma resposta de uma palavra profética de muitos profetas. Isaías, um deles, que profetizou sobre Jesus. Nesses dias, Deus, Ele quer que nós possamos ter entendimento do que está sendo falado, para que nós possamos corresponder de acordo. Existem muitas pessoas que depois que Deus trabalha com ondas. Você já viu no mar aquelas ondas? Já viu aquelas ondas? O que o surfista faz? Ele produz a onda. O que ele faz? Ele espera. E quando é aquela onda que ele está aguardando, é aquela onda que ele desejava, ele fala, é aquela. Ele vai em direção a ela, e ele aproveita a onda, e ele surfa na onda. Da mesma forma, Deus não nos levantou para criar ondas, trazendo essa linguagem. Deus não nos levantou para produzir ondas. Deus nos levantou para esperar, identificar a onda certa, e nós irmos na crista daquela onda. Se você erra o tempo, você perde a oportunidade. Nem todos se movem da maneira como Deus queria, porque nem todos compreendem. Nem todos compreendem a forma como Deus está trabalhando. Quando vou fazer 41 anos, eu nunca me desviei. Fui criado dentro da igreja, fui criado dentro de 2 ministérios, 2 períodos da minha vida, em um momento onde estava tendo uma transição na igreja brasileira. Houve uma época que as igrejas eram bem tradicionais, no seu vestir, na sua maneira de cultuar, e depois uma transição, os cultos com louvores congregacionais, os cultos em que as pessoas aplaudiam, as pessoas davam glória, gritavam, os cultos na década de 80 para 90, onde as pessoas vinham à frente e dançavam,
danças proféticas. E quando isso começou a surgir, muita gente criticou, que não era de Deus, que aquilo era do diabo. E naquela época nem tinha YouTube, internet, nada disso. Não tinha nada disso. Eu estou falando de 1990, 1994. Talvez você nem era nascido. Eu já estava na igreja, já estava vendo esse processo. Eu vi, ninguém me contou, homens de Deus orando e pessoas que eu convivi, pessoas que congregavam na mesma igreja, que tinha habituração, e aquela habituração virou ouro. Às vezes as pessoas criticam: ah, mas tem um tanto de farsário aí. Eu não sei deles, mas eu conheço homens de Deus. Eu convivi com essas pessoas que a habituração transformou. Eu vi aleijado levantando a cadeira, cego sendo curado, tudo isso eu vi. Mas o que eu percebo nesses testemunhos que eu estou dando? Que sempre quando havia uma transição, muitas pessoas ficavam inseguras, tipo assim, vamos ver o que isso aí vai dar. Dependendo a gente entra. Só que quando entrava, aí aquela onda já tinha acabado, Deus estava levantando outra. A Bíblia fala que se você, tem um texto que diz assim: se você só observar o vento, você não semeia. Aquele que observa o vento não semeia. Semeadura não só no sentido da adoração a Deus com a nossa vida financeira, mas de dar uma resposta. Porque a palavra de Deus diz na parábola do semeador, eu já ensinei isso aqui, que caiu em 4 terrenos, dos 4 só um germinou. E ele diz: essa é aquela que caiu em bom terreno, aquela que recebe a palavra e oferece, escute essa parte, poucos crentes falam isso, aquela que recebe a semente e oferece uma colheita. Existem outras versões que falam e produz fruto. Dar fruto é o que? Colheita. Então, quando eu recebo a palavra, a parte de entregar a palavra é minha, a parte de receber é sua. E aí termina aí? Não, a Bíblia diz que agora você tem que pegar a palavra que você recebeu e oferecer uma colheita. O que é isso? Essa semente que entrou dentro de você, ela tem que produzir um tipo de colheita, ela tem que gerar uma transformação dentro de você. Se nós estamos falando de fé, você agora tem que começar a viver uma pessoa cheia. Se nós começamos a falar de milagres, você tem que crer. Se nós começamos a falar sobre uma vida de oração, você tem que viver uma vida. Se nós começamos a ministrar sobre santidade, você tem que estar cheio do desejo de viver uma vida em santidade. Não é? A Bíblia fala: não torne-se somente ouvintes, mas praticantes. Você ouve a palavra e a pratica. E esse é o bom solo, aquele que produz uma colheita. Como que eu vou honrar a Deus? Eu vou pegar a palavra que eu recebi e vou dar o fruto dela para Deus. Eu não tenho a obrigação de produzir a palavra que eu preguei em você. O semeador era ruim porque de 4 sementes só uma germinou? Você acha que as pessoas falam para ele: você é um péssimo semeador, você semeou 4 sementes, só uma germinou? Você acha que o Senhor que entregou as sementes para aquele homem da parábola vai falar para ele: você é um péssimo semeador, você semeou 4 sementes, só uma germinou? Você acha que Deus vai falar comigo: você é um péssimo pastor, você é um péssimo pregador, porque você semeou sementes, poucos frutificaram? Ele vai falar isso para mim? Ele vai falar para o solo: você recebeu uma semente, você recebeu uma palavra, qual foi o tipo de colheita que você produziu? Qual foi o tipo de fruto? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente enganando-vos a vós mesmos. Nós temos visto uma geração crítica, que ela analisa tudo, ela ouve de tudo e fala assim: vamos ver até onde isso vai, para depois a gente tomar uma decisão. Diga comigo: quem observa o vento, coloca esse texto aí, diga: o vento não semeia.
Fala comigo, o Espírito é o vento que sopra. E se você só observar a ação do Espírito Santo, sem entrar nela, você não vai semear, você não vai colher nada. Você pode repetir essa palavra bem forte? 1, 2, 3. Existe um filme cristão, eu não me lembro o nome dele agora, e o cara, ele é um pastor, é um agricultor, ele tem um irmão na igreja que é agricultor, ele, acho que é o Fazendeiro de Deus, isso mesmo. Essa história é uma história real. Ele é esqueci o nome dele agora. Angus, o nome dele. Ele é da África do Sul. Eu já estive na África do Sul. E ele tem um ministério muito respeitado até hoje lá e conhecido. E o pastor fala para ele: você está esperando por chuva? Eu tenho orado por chuva, eu tenho orado para que a estação venha. Eu dependo disso para colher. Eu dependo disso, para colher as minhas batatas. Eu dependo disso para pagar meus funcionários, para cumprir com meus compromissos, senão o banco vai tomar as terras de mim. Ele falou: você já orou por chuva? Sim, já orei. Então começa a plantar. Não, mas como assim eu estou esperando a chuva? Não, você já não pediu a chuva? Já, então começa a plantar. Tem uma atitude diante da sua oração. Existe um homem de Deus, se eu não me engano é Spurgeon, Charles Spurgeon disse isso, se eu não me engano. Ele disse: esteja disposto a ser a resposta da sua oração. Existem muitas orações que nós fazemos e não estamos dispostos a sermos a resposta dela. Não ore por aquilo que você não pode se tornar a resposta. Eu comecei a orar pela igreja, eu comecei a orar por vidas. Olha o que aconteceu comigo, virei um pastor. Você vai se tornar a resposta da sua oração, em nome de Jesus. Não vai vir outro que vai fazer, é você. Deus quer levantar você, Deus quer usar você, Deus quer usar tuas mãos. A Bíblia fala e Deus fez muitos milagres pelas mãos dos apóstolos, e a Bíblia diz: e muitos milagres eram feitos pelas mãos de Paulo. Todo homem que tem um coração, toda mulher que tem um coração rendido a Deus, Deus também usará as suas mãos. Deus não pode ungir as suas mãos sem antes purificar o teu coração. Guarda isso, porque Lúcifer, a Bíblia diz, até que achou-se iniquidade no seu coração, e ele falou consigo mesmo: levantarei um trono acima de Deus, e também serei louvado e exaltado assim como ele. Não ouça o teu coração, não deixe o teu coração pregar para você, não deixe o teu coração dizer a percepção das coisas para você. Você tem que ter uma percepção profética, tem que ter um entendimento profético. Não, estão todo mundo criticando, mas eu creio nessa palavra. A Bíblia diz o que? Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas. Ah, pastor, mas isso é no Velho Testamento. Então arranca e joga fora. Arranca o Salmo 23 também, que você gosta de usar, e joga fora. Entenda uma coisa, irmão: a graça não anulou a lei. Não existia nos dias de Jesus Velho e Novo Testamento, existia as Escrituras. No dia de Jesus existiam as Escrituras. Medita nessa palavra. Ele não falava assim, medita só no Novo, tá? Agora daqui para frente, o resto não. Ele fala: medita nessa palavra de dia e de noite. Ele não falou medita no Novo Testamento, ele falou medita na palavra. Quem canonizou a Bíblia e dividiu em livros, em Velho e Novo, foi um homem. A palavra é uma só. Deus, é lógico que muitas coisas vão se cumprindo, mas a palavra é só uma. É só uma. E nós temos que cumprir essa palavra. Como eu falei, há muitos críticos, há muitos teólogos, como no Brasil tem muitos técnicos de futebol, muitos jogadores de final de semana, tem muitos teólogos de final de semana, muitos conhecedores, entre aspas, da palavra, por assim dizer, que criticam sem ter conhecimento profético e ficam de fora da onda de Deus. Quando vê, passou. Agora vamos falar do reino e do império. Não, meu irmão, você já passou. Não é tempo mais de desconstrução. Agora nós estamos já construindo, já desconstruímos isso aí. Agora nós estamos construindo. Agora todo mundo quer falar de paternidade. Não, isso aí nós já estamos lá na frente,
Todo mundo já entendeu a paternidade, agora nós estamos estabelecendo a herança para os filhos. Não, agora não vamos pregar isso. Não, querido, isso aí eu não quero mais, isso aí eu já comi, eu já entendi. Então, quem fica fora do entendimento, quantas pessoas criticaram paternidade espiritual e agora nós fazendo conferência? E só vai quem ficou para trás na onda. E quem está na onda já está avançando. São selos de Deus que se cumprem. Os selos vão se cumprindo. Eu não quero selo repetido. Eu quero selo novo. Eu quero desatar novos selos. Chega. Por que existem muitos que têm 20, 30 anos de igreja e não rompem? Eu não estou falando a nível de título, a nível de maturidade espiritual. Tem crentes que têm 30 anos de crentes, já faz 5 anos, 4 anos que nunca ganhou uma alma para Jesus. Quem aqui adubaria uma oliveira no fundo da tua casa que não dá azeitona? Quem aqui manteria um pé de limão que há 5 anos não dá limão? Alguém? Quem aqui manteria limpo um abacateiro que não dá abacate? Você é o quê? O que você é? Responde. O quê? Filhos de Deus. O que você tem que gerar? Ovelha gera o quê? Há quanto tempo você não ganha uma alma? Os crentes ficam chegando e trazendo problemas só na igreja, colecionando problemas. São pessoas que sempre estão perdendo a onda. São pessoas que estão sempre perdendo o mover de Deus. E eles vivem de crise em crise. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Você tem que entender isso. Nós temos que voltar para o evangelho simples. Nós temos que levantar nas madrugadas e naquela época você sabia quem era crente? Olhando no joelho. Eu acho que era por isso que naquela época o crente não usava bermuda, porque uns teriam um joelhão assim, todo cheio de calo, outros nem tanto. Cadê os seus joelhos? Quanto tempo você ora de joelhos? Quanto tempo você gasta com Deus? Quantos dias da semana você jejua? Nós temos um irmão que congrega aqui, e ele tem um amigo que trabalha com ele e frequenta uma casa espírita. E ele falou assim: pastor, 3 vezes por semana esse amigo meu, lá a gente vê ele fazendo a reza dele antes da refeição, e 3 vezes por semana ele não come carne. E a gente chegou: Pai do Senhor, irmão, tal. Não, eu não sou da igreja evangélica, eu sou da casa espírita. E lá eles me deram a direção: 3 vezes por semana ficar sem carne e jejuar. Eu jejuo. Qual é o altar que nós estamos levantando para o nosso Deus? Existem altares sendo levantados. O nível da tua renúncia vai determinar o nível do altar, porque altar é lugar de morte, de sacrifício. Não teve nenhuma pessoa que não teve comunhão com Deus na Bíblia que não viveu uma vida renunciada, uma vida sacrificial. Nenhuma. Todas elas. Você pega toda a Bíblia, todos tiveram que levantar altares e sacrificar. Deus promete uma nação para Abraão e pede o seu filho a quem ama. Levanta um altar, oferece teu filho. Deus passa essa promessa para Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. E quando chega em Jacó, ele levanta um memorial, unge com óleo e fala: Deus estava aqui. Eu não sabia, esse lugar é a casa de Deus. Até hoje existe um portal aberto ali, eles dizem, em Israel. E ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Ele procurou Melquisedeque, quando não existia ainda, os dias de Moisés, não existia dízimo, e falou: vou dizimar. De tudo que o Senhor me der, eu vou consagrar ao Senhor a 10ª parte, sacrifício. Noé sacrificou mais de 100 anos, construindo uma arca que não era para ele. É uma vida que não é a vida que ele escolheu para ele. E quando as águas baixaram, qual foi a primeira coisa que Deus pediu para ele? Levanta um altar e faz um sacrifício. Quando Moisés, Deus falou para ele: vai lá com Arão, fala para Faraó deixar meu povo ir adorar. Show! E ele chega e fala para Faraó: deixa o povo de Deus ir para adorar. Show! Faraó falou assim: pode ir, mas você tem que deixar os filhos e deixar os animais. O diabo sempre faz isso.
Ele quer tocar na oferta e quer tocar na próxima geração. Então ele falou: deixa os animais. Não tem como adorar a Deus sem animais, porque eu tenho que sacrificar alguma coisa. Eu tenho que sacrificar. Só teve coluna de fogo no deserto, só teve fumaça, só teve nuvem, só teve a presença, porque teve altar. Falou: Moisés, pega, essa vai ser a lei do altar, ou de terra ou de pedra, porque você está no deserto. E levantará um altar e irá sacrificar. E você vai ver lá, depois que eles levantaram o bezerro de ouro, quantos animais Moisés teve que sacrificar depois, para remir. Renúncia. O povo tem que sentir pela desobediência deles. E aí ele falou: não, Faraó, eu não vou sem a próxima geração e sem os animais. Por quê? Lembra Jó? Quando Satanás tocou em Jó, aonde que ele tocou primeiro? Muitos falam que é nos filhos. Não foi nos animais. Porque a Bíblia diz que de tempo em tempo Jó pegava animais e sacrificava ao Senhor no altar, para guardar a sua família e guardar os seus filhos. A oferta, renúncia. Ele andava com Deus. Então Satanás toca nos animais. Ele não tem animal para sacrificar, e agora a laje cai em cima dos filhos. Faraó quer tocar nos animais e nos filhos. Aonde está escrito isso? Você lê 1 Reis 18 inteiro na tua casa, como eu li com os homens aqui na madrugada, e você vai entender um pouco do que eu estou falando. Existia 2 deuses que eram adorados nos dias de Elias. Esses deuses vieram da influência dos moabitas. Moabitas são aqueles que viviam na região de Moabe, e eles adoravam a Baal e Astarote. Astarote era a deusa feminina de Baal, era a esposa de Baal. Baal significa ele é o Senhor. Baal simbolizava o Deus para os moabitas da fertilização da terra, dos ciclos, dos tempos climáticos, que garantia um clima agradável, chuva no tempo certo, luz no tempo certo, no entendimento deles, para a terra germinar. Lembrando que naquela época não tinha mercado, não tinha atacado, as pessoas viviam do que plantavam. Então, quando os moabitas entraram na terra de Israel, e você sabe como é que os moabitas entraram? Sabe como é que eles começaram a entrar? E eu não vou aprofundar nisso, porque não dá. Através das mulheres. Os homens de Israel começaram a ter relações sexuais com as mulheres de Moabe. E aí você que é adulto e inteligente, tenta pensar: por que será que os israelitas não estavam tendo prazer na relação com as mulheres da sua própria terra, e buscavam um prazer sexual nessas mulheres? Qual tipo de prazer sexual essas mulheres ofereciam que as suas próprias mulheres da sua terra não ofereciam? E aí você vai entender o que fala nas cartas de Paulo, quando ele fala que os adúlteros e os devassos não entrarão. Há muitos que têm trazido devassidão para o seu leito, querendo que a sua companheira tenha atitudes quanto à relação sexual baseado no padrão do mundo. Por que será que essas mulheres tinham um diferencial? E quando esses homens tinham relação sexual com essas mulheres, está escrito lá, depois das relações sexuais, elas falavam: agora vamos sacrificar ao nosso Deus. E os homens iam babando. Nunca se viu tanta pornografia, nunca foi tão acessível tanta coisa imoral. Se você fazer uma pesquisa rápida depois na tua casa, quantos milhões de dólares a empresa pornográfica arrecada mensalmente, você fica de queixo caído. E o Brasil não fica por trás no mercado pornográfico, só perde para os Estados Unidos. Por quê? Se um mercado está crescendo, é porque existem muitos consumidores, muitos clientes.
Cultura moabita dentro da igreja. Astarote, a deusa da fertilidade dentro da igreja. Nunca se viu tantas doenças sexuais. Nunca se viu tantas mulheres com doenças nos seus órgãos reprodutores. Não estou generalizando, dizendo que todas, mas grande parte está ligada a uma vida sexual devassa. Passada ou presente. Quantas mulheres hoje tão novas que tem que arrancar o seu útero, que tem que arrancar os órgãos? Isso é um espírito. Eu estou dando uma pincelada. E aí Astarote entra. Porque afetando através dos feitiços sexuais, trazendo os sacerdotes, que são os homens, agora eles não vão adorar mais a Deus. Eles vão adorar quem? Ao Deus que elas quiserem. Quantas mulheres dentro da igreja, elas fazem o que querem com seus homens, a partir da intimidade. Quantas controlam os seus homens a partir da intimidade? O espírito. Quantas pessoas hoje vão em seminários de casais? O sexo é um tabu, é um assunto que tem que ser tratado dentro da igreja, mas de uma forma bíblica. Mas é tratado de uma forma tão, assim, como eu vou dizer, de uma forma educada, de uma forma tão assim, baixa. Já fiquei sabendo disso e presenciei seminários para casais assim. Eu já vi um pastor dizer, entre quatro paredes, na intimidade do marido de uma mulher, nem Deus interfere, porque é sagrado. Já vi pastores falar isso, e pessoas repetirem isso. E quando termina a ministração, as mulheres estão lá atrás, vendendo materiais eróticos, para atraírem e manterem os seus maridos em casa. Moabitas, Astarote. E Baal, Deus da fertilidade, do sustento, que garante o sustento da terra. Então os homens, eles têm trabalhado, e produzido muito pouco, porque tem servido a Baal. Se eu perguntar aqui, em qualquer igreja que eu for, e dizer, alguém aqui serve a Deus ou serve a Baal? Todo mundo diria o quê? Meu Deus do céu, eu sirvo a Deus. Agora se eu fizer uma pergunta aqui, e mudar essa pergunta e dissesse, quantos aqui têm gastado tempo na presença, tempo de oração, tempo de consagração, tempo com a palavra, tempo com os seus filhos, tempo com a esposa? Se eu perguntar se alguém serve a Baal, Baal é um Deus, é um demônio. Jamais que eu vou dizer que eu sirvo a um demônio. Mas se eu pegar as práticas de muitos, vai condizer com o culto que esses demônios exigem. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, se eu não me engano, que Jesus expulsava demônios e os fariseus diziam assim, ó, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Beelzebu no original é Baal-zebu, que é o príncipe dos demônios. Baal está numa hierarquia no mundo espiritual muito grande. Ele é um príncipe, ele é um principado. Principado atua lançando princípios errados. Como um principado age? Lançando fundamentos, princípios errados. Como as pessoas têm hoje frequentado as igrejas, né? Eu tenho um culto rápido, porque eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que trabalhar. Mas se tiver a final do campeonato do futebol, meu irmão, não importa se eu tenho um serviço amanhã para entregar, eu vou ficar assistindo o jogo, até 11h30, meia-noite. Não é assim? Não é assim? O povo tem tempo para servir a Deus? Os homens chegam no culto, começam a cochilar, porque estão servindo a Baal. Não é Deus mais que garante o sustento dele, é o trabalho, é o empenho. Não estão tendo entendimento profético. Baal garante a colheita, Baal que garante os ciclos. E Elias chega nesse momento. Eu estou dando só uma pincelada.
Elias chega no momento em que Israel está assim. Os homens estão envolvidos pelo espírito erótico. Os homens que são sacerdotes estão trabalhando e trabalhando e trabalhando para garantir o sustento. E não tem tempo mais para Deus. Por isso que quando Elias chega, o altar está quebrado. Tem muita gente aqui que o altar está quebrado, porque não tem tempo para orar, não tem tempo para adorar, não tem tempo de qualidade. Para gastar um culto agradável a Deus, é necessário gastar um tempo de qualidade. Você chega no culto, já chega arrebentado, cochilando. Você fica totalmente agitado. Às vezes você sai lá fora para atender telefone de trabalho na hora do culto. Espíritos malignos que estão agindo. Baal Zebu. Moscas. Moscas fala do quê? Você vai comer com uma mosca voando na hora do teu almoço. O que ela faz? Ela estraga o teu almoço. Ela traz distração. Príncipe das moscas, dos demônios. Aqueles que querem manter-nos distraídos, para que não possamos conectar o céu e entender a leitura espiritual, para não darmos a resposta correta para o tempo presente. O que a Bíblia diz? Naquele dia, muitos estarão ocupados, como nos dias de Noé. No dia de Noé tinha WhatsApp. No dia de Noé exigia-se faculdade, isso para trabalhar. Então você vê que não é um problema cultural, é um problema espiritual. Não é que um tempo mudou. Demônio continua sendo endemoniado do mesmo jeito, ele não muda. Só muda a forma de trabalhar. Ele falou, vai ser como nos dias de Noé. Muitos vão ficar distraídos e não vão perceber, assim como não perceberam quando Noé entrou na arca. Distração é a estratégia que o diabo tem utilizado. Baal Zebu, moscas. Você está aqui na palavra, aqui ó. Passa alguém, você perdeu a palavra. Uma frase que você perde uma chave. Às vezes tem a mãe não tem culpa, está lá com o bebezinho assim ó. Todo bebezinho é bonitinho, mas aí você está lá e a mãe aqui está segurando o bebê, e aí a palavra, e você tira a atenção da palavra e fica. Aí você, no olhar eu vejo, aí daqui a pouco eu sei, onde que eu estou? Tá. Perdeu. Distrações que roubam a palavra, que tira a semente, e nós não conseguimos produzir nenhum fruto. A semente não cai, ela não entra. Baal está nos roubando. O que acontece quando Moisés fala não, eu não vou aceitar essa proposta não. O diabo fala para você, pode servir a Deus, tá bom, só que eu vou tocar nos teus filhos, eu vou tocar nas tuas finanças, você vai ter que trabalhar, e os teus filhos vão dar dor de cabeça para você. Aí você fala, tá bom, obrigado faraó, obrigado Baal. Moisés, não, eu não aceito isso. E aí o que faraó fez? Vou redobrar o trabalho. Todas as vezes que o Senhor nos convoca para um ato profético, para adorar, o que o Espírito vai fazer? Redobrar. Gente, homens, sexta-feira, vamos orar na igreja. Pastor, eu não pude ir porque, bem de última hora pediram para mim fazer um serviço lá. É desse jeito. Pastor, lá na loja, lá ficou cheio de coisa de última hora, eu tive que resolver tudo. Eu tive que levar serviço para casa. Faraó faz isso. Baal faz isso mesmo. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que colocou você nesse emprego? Quem é o Deus que te deu essa empresa? Quem é o Deus que te deu capacidade? E eu te pergunto de novo, se eu perguntar se tem gente servindo a Baal, muita gente vai dizer, não, mas nas suas atitudes,
Dizem o quê? Sim. Então Elias chega e fala um negócio seguinte, depois você lê 1 Reis 18, vamos resolver isso aqui. Ele falou para o povo que estava disperso: aproximem-se, porque a primeira coisa que Baal e Astarote faz é afastar o povo do profeta, porque o profeta traz o entendimento do tempo e do modo como se deve agir. Irmãos, é tempo de nós nos consagrarmos. 7 dias de campanha, 7 dias de oração. Era para todo mundo estar assim, ó, eu vou entrar nessa palavra, eu creio nessa palavra. Crede no vosso Deus, estarei seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Vai dar tudo certo na minha vida, porque eu creio nessa palavra. Essa palavra é para mim, a semente está aqui, e ela vai produzir uma colheita. Essa palavra vai cumprir na minha vida. Entenderam? Profetas não erram, porque eles estão alinhados com o céu. Profeta não é um título, é uma vocação. Você pode ser um profeta. Quando você começa a acertar na tua casa da direção correta, sabe aonde investir o dinheiro, sabe como fazer as coisas, a tua esposa vai olhar e vai falar assim: uau, eu não tenho dúvida que esse homem é um homem de Deus. Os seus filhos vão olhar: uau, eu não tenho dúvida que meu pai é um homem de Deus. Vamos fazer tudo quanto ele fala. Mas se você só dá varada na água, ninguém vai te escutar, porque você é o homem da casa. Não é quem grita mais, não é quem fala mais alto, não é quem põe comida dentro de casa, é quem tem autoridade. Entenderam? E Elias faz o que? Vamos juntar aqui as pedras. E o que Elias faz? Vamos oferecer uma oferta. Coloca o animal em pedaços. E ele fala para o povo: vocês vão ofertar também o que? Água. Não está chovendo há mais de 3 anos, você quer que eu pego água e viro no altar? Vamos imaginar nos dias de hoje, que Pouso Alegre está há mais de 3 anos sem chover. Vocês vêm para a igreja e falam: pastor, eu estou plantando lá, não dá nada, a terra está seca. Eu estou lá, com os morangos lá, estão secando, porque eu não tenho o que fazer. Você tem fé? Tenho. Então o negócio é o seguinte: vocês confiam em mim como profeta? Confio. Você vai lá, encher um galão d'água e trazer, nós vamos virar em cima desse altar, vamos ajoelhar e vamos orar. E aí vai começar a chover, a tua vida vai mudar. Irmão, vocês iam me apedrejar, né? Eles tiveram que confiar em Elias. Coloca crédito nos vossos profetas. Eles tiveram que crer no profeta. Como é que quebra o poder maligno de Astarote e Baal? Tirando a dúvida. O povo estava em dúvida, e Deus falou: agora vocês têm que, pela boca de Elias, vocês têm que decidir quem é que vocês vão servir, a quem vocês vão dar ouvido. Nesses dias as pessoas têm dúvida: eu tenho que congregar ou não? Eu tenho que frequentar uma igreja ou não? Eu tenho que ter uma paternidade espiritual ou não? Eu tenho que dizimar ou não? Eu tenho que ofertar ou não? Eu tenho que ser membro de uma igreja ou eu posso servir a Deus do jeito que eu quiser? As pessoas estão em dúvida, e Deus está dizendo: só existe uma maneira de quebrar a dúvida. Como? Com uma atitude de fé. O profeta vai aproximar de você e vai falar assim: você tem que tomar essa atitude, e depende de você crer. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperidade não tem a ver com a teologia da prosperidade. Prosperidade tem a ver em você ter a bênção de Deus, para que tudo que você faça dê certo. É isso. Teologia da prosperidade ensina que você dá tanto, recebe tanto, dá aquilo, trabalha em cima da ambição do homem. A prosperidade bíblica que existe do reino é: você é fiel a Deus, você tem uma aliança com Deus, nada que você precise para cumprir o propósito vai faltar. Nada. Entendeu? Isso é prosperidade. Prosperidade é isso, é quando tudo dá certo ao seu favor, tudo começa a acontecer na tua vida. Se as coisas só estão dando errado na tua vida, você não tem a prosperidade de Deus. Está vendo? O diabo é tão sujo que trouxe a teologia da prosperidade. Quando se fala de prosperidade hoje, as pessoas já fazem assim: tom, fecha o ouvido, porque elas acham que a gente vai fazer o quê? Tirar dinheiro delas. A prosperidade não tem a ver somente com recurso financeiro, tem a ver com tudo. Tem pessoas que têm dinheiro, elas vão lá e investem no negócio e tudo dá errado,
Por quê? Não tem a bênção. Não tem legalização no mundo espiritual. A prosperidade é uma legalidade de Deus, para que o que você faça dê certo. Teu casamento dá certo, teu trabalho dá certo, tudo que você faz dá certo, porque você tem a aprovação de Deus. Contra os frutos ninguém pode ter argumentos. Vocês podem criticar as pessoas que vocês não gostam, não concordam, mas se tudo que faz dá certo, Deus é na vida daquela pessoa. Deus aprova e sela o ministério daquela pessoa, sela a vida daquele homem, daquela mulher. Então o profeta chega e fala: vocês vão ter que oferecer água. Eles trazem 4 baldes de água e molham 3 vezes, e ele faz um círculo ao redor do altar para encher de água, e quando enche de água, ele ora. Interessante que antes disso, Baal e Astarote também estavam oferecendo um culto, colocou oferta no altar. O diabo fala para você: você vai lá na igreja ficar 3 horas, aquela igreja que o culto demora para acabar. Você vai pegar teu carro, vai lá longe. Você vai pegar o teu dinheiro e vai ofertar. Aí você não faz isso. Mas aí quando você está no mundo, você pega o carro e vai lá não sei para onde para o show de rodeio. Qual que é a diferença? É um altar do mesmo jeito. Você vai lá e paga para entrar lá. Você consome bebidas, drogas. É um culto. Tem louvor. Tem o Deus. É tudo um culto. Tudo é espiritual. Você só pode decidir a qual Deus servir, mas tudo é um culto. Futebol, 50 mil pessoas gritando: vamos, vamos, vamos. O que é isso? Culto. Adoração. Que é isso, pastor? Você está exagerando? Não. A pessoa mata pelo Deus dela lá. É um culto. Você está falando que é pecado ir no estádio? Não estou falando isso. Eu estou te mostrando a ótica espiritual da situação. Quantos deuses nós já servimos? Quantos altares nós levantamos, e para Deus agora um altar inferior? É guerra de altares, irmão. E Deus só responde se o altar dele for maior. A gente fala: aonde abundou o pecado, superabundou. Se superabundou a graça, tem que superabundar também a entrega, tem que superabundar a adoração, tem que superabundar a gratidão, tem que superabundar a adoração, tem que superabundar tudo. Você não canta, você canta mal, péssimo, mas quando você estava no mundão, você é duro, você não sabe dançar. Mas quando você estava no mundão, numa roda de samba, alguma coisa, ou numa mesa tomando uma cervejinha, teu pezinho já estava assim, ó. Você não tinha vergonha. Você não tinha vergonha de ir lá e comprar uma garrafa de cerveja, ficar 2, 3 horas bebendo uma garrafa de cerveja, e ficar lá sacudindo o corpo, de cantar. Agora que na igreja você senta, fica com a cara de sapo boi, olhando para a gente. Não adora, não levanta a mão, não cultua, não glorifica. Que deu o altar? Qual altar é maior? A graça superabundou, aleluia. O pecado, tá? E o que você fazendo no pecado? Está sendo ainda maior? Porque graça fala de gratidão. Então se você é salvo, você é grato. Você fala: não, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou servir a Deus, eu vou parar, não vou parar, eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar, eu vou cantar. Não importa se eu sou desafinado, eu vou louvar, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou glorificar a Deus, eu vou servir a Ele com o meu melhor. Eu desafio você pegar e ir na frente de um local, e aqui nessa cidade tem muitos, aonde se adoram espíritos. Eu tenho que falar, o culto é transmitido hoje em dia, tudo você tem que tomar cuidado. Então eu estou falando um linguajar assim. Vai lá ver quantas horas dura o culto deles. Teve gente aqui que já congregou nesses lugares aí, já ofereceu oferendas. E sabe que horas que o Espírito pede oferenda? Sabe que horas? Na madrugada.
na hora que o crente devia estar orando. O Deus lá, Satanás, ele pede um altar na madrugada, mas você, aonde abundou o pecado, o Senhor mandou a graça. Aos seus amados irá enquanto dorme, aleluia, não preciso orar mais, já estou salvo. Cadê o altar? Cadê o altar? Tem um irmão aqui, que ele foi fazer um trabalho, na época ele era de lá, para ele ser próspero, porque a vida dele estava tão miserável, e ele estava usando esse dia do trabalho, 2 sapatos furados, para você ver como é que ele estava com a vida lenhada. E ele contou para mim que o pai de santo passou uma pólvora no chão, e mandou ele pisar em cima, só que o pai de santo não sabia que o sapato dele estava furado, e ele teve que pagar ainda pelo trabalho, e o pai de santo acendeu, e o fogo foi queimando aquela pólvora. Na hora que passou debaixo do pé dele, aí ele falou, tá doendo. Ele falou, não tira o teu pé, senão o trabalho vai dar errado. E ele ficou lá, fez 2 bolhas de queimadura no pé dele. O altar que ele levantou, o Deus que ele servia na época. Agora hoje, qual é o altar que você levanta? Por que você está falando isso? O que tem a ver com o que você leu aqui em Marcos? Tem tudo a ver, que ele fala, Marcos 1:2, ele preparará o caminho. Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho. Quem é o mensageiro? João Batista. E a Bíblia diz que ele veria no espírito de quem? De Elias. O que é o espírito de Elias? Derruba os altares e os cultos, e ele estabelece os altares corretos. E como que é a mensagem de João Batista? Como que esse profeta começa? Arrependimento. A palavra arrependimento é volte ao primeiro amor, volte à origem, volte à essência, volte a cultuá-lo de todo o coração, volte a adorá-lo, volte, igreja, para as madrugadas, volte de joelhos, volte com lágrimas, volte com o coração quebrantado, arrependa-se, porque o reino de Deus está chegando. Era isso que João pregava. João era Elias, e ele estava no espírito de Elias. Não é que ele era a reencarnação de Elias, ele estava na mesma onda, no mesmo modo e tempo que Elias estava. Um tempo diferente, que Astarote e Baal estavam agora agindo de uma forma diferente, mas era o mesmo Deus. O mesmo Deus que agiu no Egito, que tinha outro nome, mas era Baal e Astarote. O mesmo Deus que está agindo pelos romanos agora. Aqui, sacerdotes, toma ouro, toma terra. Era para vocês ser levita, e a única herança de vocês ser o Senhor. Mas toma terra, toma ouro. E agora, olha, faz o povo vir para o nosso lado, faz o povo ficar na nossa, faz o povo não se arregimentar, faz o povo não se rebelar contra as nossas leis. Coloca o povo para trabalhar, para levantar o nosso império romano. Vamos lá. Baal e Astarote, mata os filhos, pega as mulheres, abusa delas, pega os filhos, coloca como soldados, escraviza, vamos lá. E o povo de Israel, tá bom, sim senhor. Aí levanta um João Batista, e vem na região da Judéia, onde os romanos estavam ali agindo e colocando o seu império de uma forma mais efetiva. Ele fala, arrependei-vos, arrependimento, o rei está voltando, Jesus está chegando, ele está vindo, preparem-se, arrependem-se, voltem aos caminhos antigos, voltai às veredas antigas. João Batista, eu enviarei o meu mensageiro. Olha que tremendo. Você sabe o que significa a palavra mensageiro no grego? Sabe o que significa? Irmão, eu estou pegando fogo. Sabe o que significa? Ágelos. A-G-G-E-L-O-S. Ágelos. A palavra mensageiro aqui, ágelos, que é a mesma palavra para anjo em Apocalipse, quando ele fala ao anjo da igreja de Tiratia, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja de Esmina, ele está falando ao meu mensageiro que está naquela igreja, ao meu mensageiro que está naquela outra igreja, ao meu mensageiro que está ali. Eu falo isso para a igreja, em Apocalipse, Deus começa a falar, fala para eles, voltar aos caminhos antigos, fala para eles, que eles pensam que são ricos, mas são pobres, fala para eles, e ele vai trazendo palavra de arrependimento para cada igreja de Apocalipse. Leia lá depois para você ver, as 7 igrejas da Ásia, e ele começa, ao meu anjo que está,
Sabe o que ele está falando? Olha aqui, em nome de Jesus, entende isso uma vez. Ele está falando que em cada igreja ele colocou alguém no speed Elias, para sacudir e falar: arrepende igreja, arrepende igreja, arrepende igreja, arrepende igreja. Por quê? Jesus só vem quando Elias prepara o caminho. Assim como Jesus veio naqueles dias, João Batista teve que preparar antes o povo com arrependimento. Jesus está voltando, igreja. Ele está voltando. Não busque construir tesouros nessa terra onde o ladrão rouba e a traça corrói, porque Jesus está vindo. E Ele está dizendo: eu estou enviando os meus Elias para dizer: arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento é o degrau que antecede o reino. O reino veio e foi implantado na terra, e agora nós seremos arrancados da terra e levados para um reino celestial. E Ele está dizendo: arrependam-se. Mas as pessoas estão falando: não, esse Elias eu não quero, a palavra dele é muito dura, a palavra dele é só arrependimento, a palavra dele é só corrigir, a palavra dele é só exortação. Ele não dá uma palavra de elogio, ele não dá uma palavra que sacia minha alma, ele não dá uma palavra assim que impulsiona. Sabe por quê? Porque os Elias são levantados para a crista da onda, da última grande onda, antes do grande temível grande dia do Senhor. Eu levantarei de novo os meus Elias, homens, não só um homem como João Batista, mas homens e mulheres em toda parte da terra, cheio do Espírito, dizendo: arrependam-se, arrepende porque Jesus está voltando, abandona o teu pecado porque Jesus está vindo, volte às primeiras obras porque Jesus está chegando. Igreja, volte à oração, igreja, volte à adoração, igreja, volte à entrega porque Jesus está vindo. Os Elias não se vendem. Os Elias não se vendem, porque os Elias são gerados no deserto. Shekamato Shi, Lucas capítulo 1, verso 80. Meu Deus, eu estou fogo puro. Lucas 1,80 diz: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Irmão, não reclame dos desertos. Aqueles que estão sendo formados para ser os Elias desses dias, eles vão viver no deserto. A palavra ali no original é: e o menino se fortalecia em espírito. O deserto faz você depender de Deus. O deserto faz você parar de confiar na palavra do homem, na palavra natural, e faz você depender de Deus. É no deserto que o corvo vem, é no deserto que o querite te alimenta, é no deserto que você aprende a ver a coluna de fogo, é no deserto que você vê a nuvem. Você está sendo perseguido, você está no deserto. Você está sendo esquecido, você está no deserto. Está passando por privações, você está no deserto. Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo, Elias. Deus está te chamando para ser um Elias. O Elias, ele tem que ser livre da rejeição, porque ele vai pregar, vai começar o congresso, coloca um faixa, paga passagem de avião para ele, paga tudo, e o Elias está lá. E na hora que chamam Elias, arrependimento, santidade, é tempo de buscar Deus, é tempo de parar de aparecer, é tempo de querer cantar 4, 5 corinhos, indo para querer aparecer mais do que o outro, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar. Aí eles olham: esse aí não traz mais não, esse aí já manda embora hoje, tira ele daquele hotel, põe num purgueiro ali para ele dormir, dá uma porcaria para ele comer. E o Elias fala: daqui eu estou acostumado com gafanhoto, eu estou acostumado com mel, eu estou acostumado a me vestir de qualquer maneira, eu não me vendo, eu não estou à venda, eu não tenho preço, eu tenho valor, já foi pago na cruz. Os Elias não estão procurando uma plateia que dizem: como prega bem, que palavra bonita. Não, aqui não é uma igreja normal, aqui é a igreja do deserto, onde o Espírito está trazendo o povo que tem fome, que tem sede, e você vem lá de longe e eu te digo: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Este é o tempo. Meu Deus, mas esse pastor, ele não quer agradar as pessoas. Oh meu Deus, ele não quer pregar uma palavra simples. Oh meu Deus, o que está acontecendo com ele? É o Elias, é Elias. Elias está construindo a volta, ele está apressando a volta do Messias. É o Elias, é o Elias, é o Elias. Entra na onda do Elias, querido. Os Elias são criados no deserto. Eles não estão preocupados com o tamanho da oferta, eles não estão preocupados com o que eles vão ganhar, eles não estão preocupados, porque eles são formados no deserto. Esse menino se fortaleceu no
espírito. Fortalece o teu espírito e não tua carne. Fortalece o teu espírito e não o teu entendimento natural. Fortalece o teu espírito e não tua alma. Ai pastor, ora para mim que eu estou triste. Eu não entendo dias de tristeza, porque eu estou acostumado com o deserto. Entra no deserto comigo que você vai entender. Eu não estou aqui para coçar tua feridinha, eu estou aqui para dizer, vamos entrar no deserto, vamos nos arrepender. Pare de ter pena de você mesmo e entre no lugar em Deus em que a tua carne morra. Se consagra ao Senhor, fortaleça o teu espírito, ore em línguas, come a palavra, levanta na madrugada, jejue. Eu vou ficar sem Coca-Cola um ano, é pouco. Eu vou ficar sem doce, é pouco. Eu vou ficar sem, é pouco. Quero ver você ter peito para jejuar 10 dias com pão e água. Eu quero ver você falar, Deus, eu tenho que aprender a ter fome de Deus, então eu tenho que tirar aquilo que eu gosto, eu tenho que tirar comida. Eu não vou comer essa comida, eu quero ter fome do Espírito. Eu vou jejuar 10 dias. Mas eu trabalho, isso aqui. Você não vai morrer. João Batista não morreu, Jesus não morreu, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai. Você não vai. Mas isso só aconteceu com João? Não, Jesus também. Jesus também fez isso. Lá no capítulo 2 de Lucas, lá cachou no versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, igual João, Jesus igual João, se fortalecia no espírito e estava cheio de sabedoria e da graça de Deus que estava sobre ele. Assim foi Shekalamato com Daniel. Eu não vou comer essa comida ungida, eu não vou comer dessas coisas, eu não vou comer dessa porcaria consagrada a ídolos. Eu vou me consagrar a Deus, eu vou me consagrar a Deus. E Daniel começou comendo só legumes, e orando, e orando, e orando, e buscando, e levantando um altar maior do que o altar da Babilônia. Vamos lá, vamos orar. 3 vezes ao dia ele orava, 3 vezes ao dia ajoelhava, falava, não pode ajoelhar, joelho, não pode orar no lugar público, eu oro. Vamos jogar teus amigos na fornalha, pode jogar, nós não vamos dobrar o joelho, e vamos, e tome, como diz o apóstolo Cristiano, tome. Aí coloca ele diante dos homens que faziam tudo para os outros deuses, e comia. Quem está mais forte? Daniel. Quem está mais sábio? Daniel. Quem está mais capaz? Daniel. Quem está mais cheio da glória? Daniel. Vamos jogar ele pro leão comer ele. Leão gosta de comer carne. Mas está um problema, Daniel não come carne. Daniel só se fortalece do espírito. Então joga Daniel. E o leão fica olhando para a cara dele, nada acontece, porque o leão não sente cheiro de carne em Daniel. Ele sente o cheiro do Criador do céu e da terra, que criou o leão, que criou os animais, que criou a terra, que criou tudo que nela contém. Jesus, o autor e consumador da minha fé. Do que você tem cheiro? Do que você tem fome? Qual é o teu alimento? Se coloque de pé. Diga, Senhor. Me vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Jesus. Eu estou tomado pela glória de Deus. Deixa Ele te tomar. Não apaga as luzes. Deixa a glória de Deus te tomar. Deixa o fogo de Deus te tomar. Fortalece o teu espírito. Fortalece o teu espírito. Quando eu li isso aqui, eu fiquei doido. Marcos 1, o início do Evangelho de Cristo, o Filho de Deus. Como é que iniciou o Evangelho? O profeta disse, o profeta falou, o profeta profetizou, o profeta disse, está escrito nos profetas. Começa com os profetas, Efésios 6. A igreja está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Mataram os profetas naquela época, e hoje matam dizendo não tem mais profeta. Profeta foi no Velho Testamento. Uma vez Jesus, Deus tendo falado pela boca de profetas, agora falou pelo Filho, e o Filho está dizendo, este é o meu Evangelho, é o princípio. Princípio não é início somente, é o fundamento. É a lei, é o princípio que Ele escolheu. Sabe qual é o princípio? O profeta falou, vocês vão ter que engolir. Vocês que duvidaram de Isaías, ele falou que havia vir. Este é o Evangelho de Cristo, este é o princípio. O profeta disse, está escrito, e vai se cumprir. E de novo vai acontecer, porque eu estou levantando João Batista, aquele profeta que vai preparar o caminho. E nesses dias está levantando os novos João Batistas. Eu tenho orado, e a única coisa que eu tenho visto é a cara de um leão rugindo.
Oh, que você possa ver esse leão. Que você possa ver esse leão. Para você parar de miar que nem um gatinho, reclamar dos seus problemas, e entender que você é filho do leão da tribo de Judá. E quando o diabo vir, você vai falar: Satanás, fora daqui, porque eu tenho autoridade de Deus. Sai, Satanás. Começa a rugir. Rugirá o leão na floresta. A palavra de Deus diz: quem não temerá, profetizará o Senhor. Quem não profetizará, há uma voz ecoando neste lugar. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Tira o foco do teu problema. O teu problema é o teu deserto. O teu problema é o teu deserto. Oh, sabe por que você está sendo rejeitado? Para você não negociar os princípios. Só sabe lidar com a honra quem soube lidar com a desonra. Só sabe lidar com a aceitação quem já foi rejeitado. João Batista não estava em crise. Estão me desprezando, estão rejeitando a pregação que eu estou falando. Não, João Batista estava decidido. É hoje mais um dia no deserto. É hoje mais um dia fortalecendo o meu espírito. Até que um dia Deus falou: vai, João Batista, chegou a hora, vai para Israel, porque você não vai se contaminar, porque você está pronto, João Batista. O deserto te preparou. O deserto preparou aquela geração perversa, incrédula, para que a próxima geração entrasse na terra. O deserto preparou João Batista. O deserto preparou Jesus. E o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, e diz: Satanás, torne essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sou um profeta, eu vivo da palavra, eu vivo pela palavra, o meu alimento é a palavra, a minha vida é a palavra, a minha força é a palavra, o meu chão é a palavra, a minha saúde é a palavra, a minha família é a palavra, a minha essência é a palavra. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. A minha casa não é aqui. Nasci profeta, sou nazireu de Deus. O leão não pode ficar sem rugir, e as águias não podem ficar sem voar Nas alturas, Deus está te levantando. Aos profetas, receba a glória de Deus. Segredos do seu coração, mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Eu não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é que fazem a vontade do meu Pai. A minha casa
sou nazireu de Deus. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família, que fazem a vontade do meu Pai. A minha casa não é aqui, nasce profeta, sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Dê um glória a Deus, o melhor glória a Deus que você puder. Aleluia! Não pare de rugir. Oh! Igual a ti não há outro. Impossível. Ei! Bem forte! Onde está quem eu possa confrontar? É invencível. Bem forte! Abriu o mar, bem forte! Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. Ei! E se a noite Tira o teu pé no chão! me alcançar, Ei! me lembrarei. Bem forte! Deus é mais forte que a morte, Ele vive. Sempre com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver. Se for para ele, por ele e nele, o amor é mais forte que a morte. Seja batizado com o amor de Deus. Seja batizado. Eu quero viver, só quero viver. Se for para ele, o seu amor, me fez novo. Ó Rei da Glória. Onde está? Onde está quem possa de ti me separar? Não, não, Não há nada. eu sei que não há nada. Não há nada. Abriu o mar, ele parou. Receba fogo de Deus. O universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver. Se for para ele, por ele e nele, o amor é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou viver. E eu quero viver, só quero viver. Se for para ele, por ele, Eu quero viver. só quero viver. Se for para ele, por ele. Mais uma e vez. nele, eu quero viver, só quero viver. Se for para ele, Por Ele eu vou. Eu vou. Isso quer levantar um altar maior para aquele que é o único, digno, Rei da Glória, Jesus.
Aleluia. Nunca mais você vai oferecer qualquer coisa para Deus. Seu melhor. Oh. Oh, Espírito, deixa Ele te batizar com fogo. Receba o fogo de Deus. Nunca mais você será o mesmo. Nunca mais, nunca mais. Receba o fogo. Amor, amor pela presença dEle. Oh. Você que quer dizimar, primiciar e ofertar, venha. Venha com alegria. Oh. Carlos está com a maquininha para quem for usar o cartão. Oh. 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 Ica. Oh. Oh. Feche teus olhos e adore. Traga a tua oferta. Traga o teu dízimo. Rodeado, rodeado por tua glória, o que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas sei na tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, oh, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Se eu pudesse imaginar o que eu iria ver face a face, junto com você. Se eu pudesse imaginar, oh, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, o teclado, ó, rodeado por tua glória, o que irei sentir? Não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder? Mais uma vez. O que irei sentir? O que irei sentir? Eu não sei se vou dançar, em teus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder? Bem suave a igreja, bem suave. Rodeado, rodeado em tua presença. O que?
será que eu canto? O piano e a guitarra rodeado novamente. Rodeado. O que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair. Mas a bateria, tua presença, todo mundo, de joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia. Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar. Rodeado por tua glória, rodeado. Rodeado por tua glória. O que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar. Rodeado, 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 rodeado por sua glória. O que irei sentir? Eu não sei se vou dançar. Levanta-te, filha, Ele te levou para esta terra. Mas eu sei que sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Rodeado por tua glória. O que irei sentir? Eu não sei se vou dançar. Fogo de Deus, nos seus braços vou cair. Fogo de Deus, mas eu sei que sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto? Fogo de Deus, marca ele com o teu fogo. Rodeado, rodeado, rodeado em tua glória. O que irei sentir? Você é uma candeia acesa. Eu não sei se vou dançar. Receba o fogo em seus braços sobre a tua vida, nunca mais será a mesma. Mas eu sei que tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Rodeado, rodeado, rodeado por tua glória. O que eu irei sentir? Não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei que a sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Mais forte, mais forte. Rodeado, rodeado por tua glória. E o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei a tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não poderei falar? Rodeado por tua glória. O que irei sentir? Deus vai levantar vocês. Deus vai marcar vocês com fogo. Fogo de Deus, fogo, amor, paixão, lágrimas, amor, paixão, lágrimas, amor, paixão. Ou não poderei falar, rodeado por tua glória. Que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não poderei falar.
será que eu canto aleluia? Oh, os instrumentos mais fortes. Ei, receba a glória de Deus. A hora. Ei, fogo, fogo para as nações. Fogo para as nações. Fogo para as nações. Rodeado, rodeado por sua glória. O que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos eu estou. Será que eu canto aleluia? Rodeado, rodeado por tua glória. O que eu irei sentir, eu não sei se só vou tem glória, dançar. só tem glória aqui, só tem glória, só tem glória, só tem glória. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Abraça. Homem com homem, homem com homem, mulher com mulher, abraça um homem, e a mulher abraça uma irmã. É isso que acontece quando a palavra do reino é pregada. O fogo desce. É isso que acontece quando o altar é maior. Ele responde com fogo. Fogo. E você vai sentir o que não sentia há muito tempo: a presença, a glória, o poder, a força, a majestade, a plenitude, a grandeza, o fluir, a vida, a graça, o amor, os dons. Rodeado por tua glória, o que irei sentir, eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair, mas tua presença, de joelhos vou ficar. Canto aleluia, eu não poderei falar. rodeado por tua glória, eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair. Será que eu canto aleluia? Será que eu canto aleluia? Poderei falar. Rodeado, o que irei sentir, eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair, mas eu sei que tua presença, de joelhos eu estou. Será que eu canto aleluia? Rodeado por tua glória, o que irei sentir? Braços vou cair, mas eu sei que a tua presença, de joelhos eu estou. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar?
eu sei que a sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou eu não poderei falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, oh aleluia, se eu pudesse imaginar.